Olá, bem-vindos à série Mente Leve, Corpo Leve. Nessa série de 5 vídeos eu vou te mostrar por que você não consegue emagrecer, mesmo já tentando de tudo, por que você sempre se sabota, por que você emagrece e acaba voltando ao seu peso original. A gente vai entender durante todo esse período que é muito mais do que simplesmente força de vontade, disciplina, foco para manter uma dieta ou para fazer atividade física. Meu nome é Roberta Spadini, eu sou terapeuta, eu trabalho com autoconhecimento há mais de 12 anos e eu passei por um processo de emagrecimento que eu levei anos para entender por que eu não consegui emagrecer. O meu problema com o peso é desde que eu me conheço por gente, inclusive quando eu era magra. Hoje eu olho para trás para muitas fotos de 15, 18, 20 anos e onde eu era de um corpo magro, tinha um corpo bonito, mas eu nunca me achei num corpo bonito, mesmo naquele peso que eu tinha um peso que era surreal, eu olhava, eu lembro de me sentir acima do peso, eu lembro de estar sempre brigando com a balança, eu lembro de nunca estar satisfeita com o meu corpo. Depois de um processo de várias coisas que aconteceram, eu acabei engordando 20 quilos, ficando bem acima do meu peso. E por muitos anos eu fiquei tentando emagrecer do jeito que a gente tenta emagrecer. O que dizem pra gente que é o que a gente precisa fazer para emagrecer, né? Eu sempre ouvia, fecha a boca e vai fazer atividade física que vai funcionar. E eu tentava, e eu fazia, e eu cuidava da alimentação, eu ia a nutricionistas, eu fazia atividade física, mas eu nunca conseguia manter uma constância. Ou quando eu conseguia manter uma constância e eu ficava ali alguns meses me forçando, sofrendo, né, numa dieta rígida ou fazendo atividade física muito intensa, eu emagrecia. Mas quando eu percebia, eu acabava voltando para o peso original, voltando tudo de novo e precisando recomeçar tudo aquilo de novo. E isso ia fazendo com que eu fosse perdendo a força e cada vez eu engordava mais, cada vez eu engordava mais. E nesse processo eu lembro eu nem conseguia mais perceber o quanto eu estava aumentando de peso, eu só ia aumentando. Até que eu consegui chegar num momento onde eu comecei a estudar, eu já estudava autoconhecimento, já trabalhava com comportamento humano, mas nunca tinha parado para estudar o comportamento humano, o que acontecia dentro da gente em relação ao emagrecimento. Até que realmente algo estava muito desproporcional, eu estava num peso que eu nunca tinha chegado na minha vida, eu estava me sentindo completamente incomodada com aquilo. O peso ele estava atrapalhando várias áreas da minha vida, inclusive eu não tinha um relacionamento e eu não me sentia atraente para um relacionamento, eu não me sentia confortável de tirar fotos. Na época eu trabalhava já com vídeos, então todo vídeo que eu ia fazer eu me achava gorda, eu me achava feia e eu acabava não postando o vídeo, então isso atrapalhava também no meu trabalho. Fora que eu não tinha energia e disposição nem para viver direito. Né? Eu acabava sendo pesada, lenta, não tinha ânimo e alegria de viver. Então isso foi me levando para um lugar muito escuro, muito sombrio da minha mente, onde eu precisei encontrar saídas. E foi então que eu comecei a estudar profundamente o que realmente acontecia dentro da mente do ser humano nesse processo de emagrecimento e o que tem atrás do peso, o que tem atrás da gordura. Então, eu fui entendendo e descobrindo que a gordura nada mais é do que uma proteção. Às vezes as pessoas dizem, vocês já devem ter ouvido essa máxima, né? Tipo, as pessoas que são mais gordinhas, elas não sentem frio, né? Porque ela acaba tendo uma camada de gordura que protege ela do frio. E é real, né? Só que não é só esse tipo de proteção. É uma proteção muito além, que o nosso subconsciente tem armazenado, que a gente não conhece, que a gente não percebe. Então vai além daquilo que a gente tem consciência, ou seja, aquilo que a gente sabe. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui nessa série de vídeos é algo além daquilo que você já sabe sobre você. Porque
Tudo aquilo que você sabe hoje já te levou para o resultado que você tem hoje. Para você ter um resultado diferente do resultado que você tem hoje, você precisa saber algo que você ainda não sabe. E sobre você, né? Principalmente sobre você, sobre as coisas que existem dentro de você. Muitas vezes a gente acaba descontando na comida várias outras questões que a gente internamente não resolveu ao longo da nossa vida. A gente usa a comida como forma de prazer, né? A comida foi ensinada pra gente como forma de prazer. A comida ela foi ensinada como forma de recompensa. Então eu tô num dia triste, eu tô num dia difícil, eu tô num dia ruim. Aí eu me permito comer algo que não vai me fazer bem, mas porque eu entendo que essa comida ela é um prazer, ela é algo que vai me manter feliz, né? Vai me fazer feliz. Então é um alívio do meu sofrimento, é um alívio da minha dor. Muitas vezes a comida é um alívio da minha ansiedade. Eu tô tão ansiosa, que eu não percebo que eu vou comendo para tentar aliviar essa ansiedade. O que de fato não acontece e a gente acaba ficando mais ansioso, porque além de ansioso, agora a gente ficou mais acima do peso. Então, todas as nossas questões emocionais que a gente não resolveu, que estão pendentes dentro do nosso sistema, podem ser descontadas na comida. E isso faz com que a gente possa fazer o exercício físico que for, comer o que for, não consegue sair daquele limbo, daquele lugar. Então, essas são algumas questões emocionais. Outras questões que envolvem a minha dificuldade de emagrecer é o que a gente chama de autoimagem. O que é uma autoimagem? Autoimagem é uma percepção que você tem sobre você, sobre o seu corpo. Lembram que eu falei que mesmo quando eu era magra eu me sentia gorda? Eu me achava gorda? Então, a nossa mente, ela carrega uma percepção sobre o que eu sou. Se eu sou rápida, se eu sou devagar, se eu sou ágil, se eu sou desengonçada, se eu sou forte, se eu sou fraca, se eu sou pequena, se eu sou grande, se eu sou leve, se eu sou pesada, se eu tenho flexibilidade, se eu não tenho flexibilidade. Isso falando fisicamente, né? A nossa mente, ela também tem uma autoimagem sobre os nossos sentimentos. Se eu sou capaz, se eu não sou capaz, se eu sou boa nisso, se eu não sou boa nisso. Então, a gente tem o que a gente chama de autoimagem, que é uma percepção de si, a forma como a gente se percebe. O nosso corpo, ele vai fazer de tudo para se adaptar à minha percepção da minha autoimagem. Então, muitas vezes você tem uma autoimagem de um peso X. Aí você vai lá e faz um esforço e você emagrece. Né? Muita gente que eu conheço já fez até cirurgia bariátrica, né? E foi lá e emagreceu. Mas deu um tempo, o que acontece? Volta tudo de novo. Então é como se a percepção, essa autoimagem que eu tenho de mim, ela fosse tão forte, que o que acontece? Mesmo com o esforço externo que eu faça, a mente não permite que eu fique nesse lugar, porque a minha percepção, a minha autoimagem, ela não mudou. O que mudou foi só o meu corpo do lado de fora, né? Eu tava falando com umas meninas que estão na mentoria Voe agora, e elas estavam falando que elas fizeram um processo de coaching de emagrecimento. E um dos exemplos, né? Ela fez um coaching de emagrecimento e emagreceu 18 quilos. E aí, ela fez lá o processo, foi difícil, foi sofrido, foi intenso, mas ela emagreceu 18 quilos. Mas com o passar do tempo, ela acabou engordando mais do que isso. Ou seja, acabou voltando mais do que isso. Por quê? Porque quando eu faço algo só do lado de fora, só essa percepção externa, sem uma percepção interna, sem uma mudança na minha autoimagem, o meu corpo ele vai se adaptar de volta àquilo que eu estou vendo. E outra coisa importante é que quando a gente faz as coisas no sacrifício, é bem difícil que isso dure, sabe? Essa coisa de tipo assim, eu
Domingo à noite, eu olho pro espelho e digo, meu Deus, você tá gorda, você tá horrível, eu não aguento mais olhar pra você. E aí você diz, amanhã eu vou fazer jejum, não vou comer nada o dia inteiro, vou me matar na academia. E aí você começa um processo de autoflagelo, sabe? De autopunição, porque você tá gorda. E você acha que isso vai te ajudar a emagrecer. Você acha que isso vai fazer com que o seu corpo mude. Mas não tem como o seu corpo mudar. Porque você tá batendo nele, você tá fazendo mal pra ele. E você quer que ele colabore com você e fique bonito. Entende como não funciona? Então, por que a gente vai falar aqui durante a série, nesses vídeos, por que a gente se sabota tanto? A gente se sabota porque a gente não entende como que o processo da mente precisa acontecer para que eu consiga emagrecer e manter um corpo leve para sempre. Eu falo muito com as meninas da mentoria Voe, eu digo, não é um processo de emagrecimento, é um processo para a vida, porque o que eu quero que a gente entenda, e foi o que eu entendi no meu processo, é que o emagrecer, ele não é um emagrecer para chegar nesse resultado. Ele é um se sentir com o corpo e a mente leve a vida toda. Então, é como se quando a gente entende esse processo e a gente faz essa mudança de autoimagem, é como se a gente tirasse essa questão peso da nossa vida, que foi isso que aconteceu comigo, né? Hoje eu falo com as meninas que é muito fácil pra mim de dizer, eu como o que eu quiser, a hora que eu quiser, não fico sofrendo com a comida, eu não fico sofrendo com as coisas. Mas porque eu aprendi uma nova maneira de me relacionar com o meu corpo. Então hoje eu não tenho mais, eu vou comer um negócio e vou ter medo que eu vou engordar. Tipo, não tem mais esse receio. Por quê? Porque eu sei o caminho que eu fiz para emagrecer. Eu sei o que eu fiz internamente para chegar nesse peso. E se eu sei, quando a gente aprende uma coisa de verdade internamente e a gente sabe que aquilo funciona, a gente não tem mais medo daquilo. Então o peso, ele deixa de ser um problema, ele deixa de ser aquela coisa assim, meu Deus, eu vou me pesar para ver quanto eu tô. Tipo, o que vai mudar? Me pesar? O peso, o número que tá ali não muda mais como eu me sinto. Então a gente vai entendendo ao longo desse processo aqui dentro que o corpo, o resultado físico, ele só é uma consequência. Se eu focar no corpo como resultado, eu não consigo manter a longo prazo. Por quê? Porque primeiro, o resultado ele acaba demorando muito para chegar. Né? O resultado ele não acontece da noite pro dia. Você decide, você olha no espelho, você acha horrível, aí você começa a ir na academia e você quer que em uma semana o seu corpo tenha mudado. Vai ter feito cosquinha. Entende? Porque é um processo que vai começar a acontecer depois de um tempo. E aí você olha pro espelho e você diz, não tá funcionando, que saco. Aí você perde a força e desiste. Então ele precisa ser algo muito além do resultado físico. O resultado físico ele precisa ser apenas uma consequência de uma mudança interna que você fez, de um processo interno de mudança que aconteceu. E aí o resultado que você tem fisicamente falando, ele é duradouro. Ele é para sempre. Ele não é mais esse ioiô, esse vai e volta, esse efeito sanfona que fica acontecendo. Então, do que são feitas, do que é feito, né, a nossa autoimagem? De onde se forma a minha autoimagem? Para começar, eu quero que a gente entenda que a maior parte das informações que a gente tem armazenado, elas estão num lugar, vamos só chamar de lugar, né, para a gente entender isso. Elas estão num lugar chamado subconsciente. O que é isso? Isso só quer dizer que eu não estou consciente do que está armazenado, das percepções que eu tenho em relação a mim, em relação ao peso, em relação a como eu me sinto. Então tem várias crenças que podem estar atrapalhando o seu processo de emagrecimento. Crenças são as ideias que eu armazenei ao longo da vida, porque alguém me disse e aquilo ficou armazenado. Eu vivi uma experiência e aquilo ficou armazenado. Eu vi alguém passando por uma experiência, aquilo me marcou
e aquilo ficou armazenado. Então são várias formas de eu armazenar uma crença, ou seja, eu armazenar uma ideia de como que as coisas funcionam. E ao armazenar essas ideias, de ideia em ideia, o que que acontece? Eu vou criando essa autoimagem. Então, a minha autoimagem, ou seja, a minha percepção do meu corpo, ela nada mais é do que um conjunto de ideias que eu fui criando e armazenando ao longo do tempo dentro de mim. Então, se eu, por exemplo, uso a comida como forma de liberar minha ansiedade, não vai adiantar eu me forçar a não comer, porque quando a ansiedade surgir, o que eu vou fazer com a ansiedade? Como que eu lido com ela? Se eu não tenho uma ferramenta para lidar com ela, se eu não sei o que fazer com essa ansiedade, então eu vou acabar automaticamente descontando na comida. Então não adianta eu focar em resolver a questão do peso, não adianta eu focar em resolver a questão do exercício físico, se eu não resolver a ansiedade. Se a comida ela é um momento onde eu tô com uma dor, eu tô com alguém me fez alguma coisa, ou o dia tá triste, ou o dia foi difícil e eu vou lá e como, não adianta eu brigar comigo porque eu comi errado, sabe? Se eu não resolver e se eu não encontrar formas de lidar com as dores que eu sinto, de lidar com as frustrações, de lidar com o dia triste de uma outra forma, que não seja se entupindo de comida, que não seja se deitando no sofá e ficando horas assistindo Netflix e comendo. Então eu preciso encontrar outras ferramentas, outras formas de lidar com o que acontece dentro de mim que faz com que eu desconte na comida. Então a primeira coisa que a gente vai descobrindo aqui nessa série de vídeos é eu aprender a identificar onde estão os meus gatilhos, onde está o meu maior desafio, onde que eu desconto a minha frustração, a minha ansiedade, ou eu busco um prazer na comida, onde está o meu ponto, ou não, quando eu saio de casa com os meus amigos eu preciso comer, porque a comida para mim ela é uma forma de comemoração, sabe? A comida para mim ela é uma forma de diversão e tem que ser algo gorduroso, tem que ser algo gordo, sabe? Tem que ser algo... Então, onde tá o meu desafio? Primeiro a gente faz essa parte de eu preciso investigar isso daqui, né? Para eu entender isso nessa dinâmica prática, onde estão os meus gatilhos, né? Ou o que desperta em mim esse lugar. Porque eu sei que a maioria de vocês que tá aqui já vem de um lugar de... já sabe o que tem que comer, né? Não é, vocês já tentaram de tudo, todas as formas, eu sei o que tem que comer, eu sei o que vai fazer bem, eu sei o que vai fazer mal. Eu sei que tem que fazer atividade física, inclusive muitos já devem fazer, né? Muitos já devem ter feito muita atividade física. A questão aqui que eu tô dizendo, ela é muito maior do que o simplesmente saber o que precisa ser feito e ficar nesse lugar de se cobrar e de se punir por achar que eu não faço isso porque eu não tenho força de vontade. Não é porque você não tem força de vontade, entende? Mas é que algumas pessoas conseguem, elas vão lá, são focadas e elas... Não, essas pessoas elas só não têm as mesmas dores que você, ela não tem as mesmas crenças que você. Então ela consegue fazer com naturalidade o que para você é difícil, é desafiador. É porque ela tem um outro formato de mente, não funciona do mesmo jeito que funciona para você. Então, além desse primeiro contato, que são esses gatilhos externos, ou seja, o que faz com que eu desista? Eu tô lá focada na minha dieta, tô lá focada em comer certinho, tô lá focada no meu exercício físico. De repente, alguma coisa acontece e eu larguei tudo, não consigo mais continuar, desisto de tudo, ou eu nem percebo que eu parei, quando vê, parei. Sabe? O que é? Onde é que tá o ponto principal? A gente vai fazendo essa investigação. O que faz com que eu coma demais? O que faz com que eu extrapole aqui? Eu tava falando com uma aluna essa semana que ela tava me falando assim, ela disse, é que eu percebo que eu como em excesso quando eu tô num dia muito cansativo, assim, nossa, tive um dia difícil. Aí eu preciso
comer alguma coisa como uma forma de compensar aquele dia difícil, aquilo tudo que eu aguentei no dia, que foi sofrido. Eu chego em casa e eu faço uma comida boa, aquela comida gostosa, e aí eu sento na frente da minha TV e aí eu como, e aquilo me dá uma sensação de eu mereço isso, eu me dei um prazer, eu me dei um presente, né? É como uma coisa positiva. Isso é ok. Agora, o que a gente precisa, então, olhar e ressignificar isso dentro da minha mente, né? Porque sem eu ressignificar e mudar essas percepções dentro da minha mente, não vai ter como eu mudar. Porque se a mente entendeu que quando ela tem um dia difícil, um dia sofrido, o que vai fazer com que aquela dor passe é eu me entupindo de uma comida que aparentemente é gostosa, mas que me faz mal, eu nunca vou conseguir sair desse padrão. Então, a gente precisa ir aprendendo a ter uma percepção, que é a seguinte percepção. Isso, eu tenho uma ideia de que isso me faz bem, porque ela me dá um prazer momentâneo. Mas de verdade isso não me faz bem, isso me faz mal. Se eu parar para pensar, eu vou me entupir de açúcar comendo um bolo. No outro dia, eu não sei por que eu acordo toda inchada. Eu não sei porque eu acordo, nossa, com uma preguiça, com uma leseira, eu acordo cansado. Porque seu corpo está fazendo um esforço gigantesco para processar aquele açúcar todo. Tem que fazer, né? Você come lá um monte de coisa com farinha branca, com açúcar. E aí depois você fica, cansado, lesado, assim, sem energia para nada. Aí você fica, não sei porque eu tô cansado, sem energia. Porque seu corpo está precisando de toda a energia que você tem para processar o que você deu para ele, que ele não tem essa capacidade de processar e de digerir. Ele precisa de um esforço muito gigantesco. Então ele tira a energia sua para processar aquele monte de coisa que você colocou para dentro dele. Então, quando você acha que você está dando um prazer para o seu corpo, um prazer, um alívio da sua dor, o que você está fazendo, na verdade, é dando mais castigo para ele, é dando mais sofrimento para ele. Porque no outro dia você vai estar péssima, sabe? Além de ter aumentado o peso, a sua disposição não é a mesma, a sua energia não é a mesma, a sua vontade de fazer as coisas ela não é a mesma. A gente deve olhar para a comida não como uma fonte de prazer, e sim como um remédio, porque o alimento, ele serve para nutrir a gente, e nutrir dá pra gente essa energia para viver. Então, se o que você come tira a sua energia, é porque você não está se nutrindo. Então, todas essas percepções, elas vão precisando ser mudadas. E, além disso, a gente precisa olhar para quais crenças internas e profundas eu carrego sobre a minha autoimagem, sobre o meu corpo. Então, a gente vai ver no próximo episódio, por exemplo, quais crenças eu posso estar carregando que inconscientemente tem me feito não emagrecer. Por exemplo, muitas pessoas que eu atendo, elas engordam quando são mães. Sabe? Nossa, depois que eu fui mãe, não teve mais jeito de emagrecer. Até vira uma crença popular. Mas é que depois que você é mãe, aquela barriga você não perde mais mesmo. É que depois que você é mãe, é uma crença popular que quando você vira mãe, você não pode mais ser uma mulher gostosa e bonita. Quando você virar mãe, você precisa ser a mãe. E mãe tem cara de quê? Olha, observa. Mãe tem cara de mulher gostosa e bonita? Não, isso são mães péssimas, sabe? Mulher que é mãe, que vai na academia, que deixa seu filho para se cuidar, não são boas mães, não são. Não, melhor eu não aparentar ter um corpo gostoso, bonito, leve, sarado, porque imagina, vão achar que eu não sou uma boa mãe. Então isso começa a vir algumas crenças. Outras crenças muito comuns. Antigamente, na antiguidade, que é de onde a gente vem, a gente carrega ideias de que quem é gordinho é mais forte. Por quê? Porque quem era gordo tinha mais comida, ou seja, inclusive os reis antigamente todos eram gordos. Por quê? Eram os que tinham dinheiro para comer. Quem era pobre era quem não tinha dinheiro. Então tudo isso vai ficando registrado no nosso sistema inconsciente. Muitos carregam crenças ligadas à família. Toda família é gordinha, toda família vem de uma geração de pessoas que estão acima do peso.
Então, eu não quero deixar de pertencer à minha família sendo magra e bonita. O inconsciente não deixa eu pertencer a deixar de pertencer à minha família. Porque todo mundo lá em casa é gordo. Como é que eu vou ser magra? Imagina, como é que vão me olhar? Também outras percepções de pessoas que passaram por assédio, por abuso, e entenderam que o corpo bonito, o corpo magro chama atenção. E se eu chamar muita atenção, eu não estou segura, o que pode acontecer comigo? E aí eu vou percebendo que, opa, eu tenho um medo de emagrecer e chamar muita atenção. Eu tenho um medo de emagrecer e ser julgada porque eu tô muito bonita, porque eu tinha uma aluna que inclusive a gente começou a trabalhar as crenças dela sobre emagrecimento, e aí ela disse, acho melhor eu não emagrecer mesmo. Eu disse, agora que a gente já tava, ela disse, sim, eu me lembrei que quando eu era magra e bonita, a gente tinha muito problema no meu casamento, porque o meu marido é muito ciumento. Então, quanto mais eu ficava bonita, mais ele me incomodava, sabe? E aí ele dizia que qualquer roupa que eu boto, ele dizia que eu tava querendo me aparecer. Qualquer coisa que eu fazia, então eu sofria muito com o ciúme dele. E aí ela foi engordando, né? Porque como uma forma de se proteger daquele incômodo. Então agora ele não incomoda mais, porque eu tô acima do peso, ninguém me olha. Olha como a mente ela funciona. Muitas pessoas também podem engordar quando casam. As pessoas dizem, quando casa, acomoda e engorda. Não, é porque tem muita crença inconsciente que vem vindo de gerações e a gente nem percebe, né? Crenças de, para eu ser fiel eu preciso ser magra, eu preciso estar acima do peso. Porque se eu for muito bonita, eu não vou conseguir ser fiel. Eu não vou conseguir ficar num relacionamento só. Eu vou querer ter vários relacionamentos, né? Vou dando alguns exemplos para vocês irem tendo clareza, assim, de como que essas crenças, elas são muito traiçoeiras. E na aula que vem, no episódio que vem, a gente vai falando sobre como que você vai identificar as suas crenças, né? O que pode estar atrapalhando o seu processo de emagrecimento. Uma aluna que eu estava atendendo, ela disse assim, porque se eu emagrecer, ficar bonita, eu vou andar pelada, vou usar pouca roupa. E aí as crenças que ela tinha sobre pessoas que usavam pouca roupa eram pessoas piriguetes, eram pessoas sem valor. E ela não queria ser essa pessoa piriguete sem valor. Então o subconsciente ele dá um jeito de te proteger daquilo que você julga como ruim. Então você julga como ruim isso. Ele dá um jeito de te proteger daquilo, fazendo com que o seu corpo aumente, fazendo com que o seu corpo engorde, entende? Então, tudo isso que a gente vai falando aqui são processos que a gente não sabe que estão atrapalhando o nosso peso. E aí a gente fica só nesse lugar de força de vontade. Aí eu preciso de mais força de vontade. Aí eu preciso fazer mais exercício físico. Aí eu preciso cuidar mais da alimentação. Quando essas coisas internas estiverem resolvidas, fazer atividade física e cuidar da alimentação é algo natural. Porque essas pessoas que são magras, que cuidam que são magras porque cuidam do corpo, porque comem saudáveis, essas pessoas elas não fazem um sacrifício para fazer isso. É natural, é uma vontade interna natural que surge. Então, depois de um tempo, quando você começa a mudar e começa a dar clareza para sua mente do que você realmente quer, você vai percebendo que o seu corpo ele começa a querer comidas mais saudáveis. Ele começa a querer coisas mais saudáveis para comer. Ele começa a querer se movimentar. Então é um processo, é um movimento que acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Então a primeira coisa que eu quero deixar nesse episódio para vocês gravarem é: parem de brigar com vocês. Isso atrapalha muito o processo. Se você ficar se xingando, ficar olhando no espelho e dizendo como você tá gorda, como você é horrível, porque você devia se esforçar mais, porque se você tivesse ido na academia, porque se você não tivesse comido aquilo ontem, enquanto você tiver nesse discurso, não tem como emagrecer, sabe? Não tem como emagrecer se achando feia, se achando gorda, brigando com você. Não tem como. Enquanto a sua mente não tiver leve, o seu corpo não será leve. Gravem isso daqui. O processo ele precisa acontecer de dentro para fora. A sua mente precisa estar leve, para que aí o seu corpo se torne leve também. Ok? Então, no episódio de amanhã, venham com papel e caneta para vocês anotarem, que eu vou fazer vários exercícios para onde vocês vão começar a identificar quais são as crenças internas
que vão estar bloqueando o seu processo de emagrecimento. Eu vou deixar no link da descrição desse vídeo a aplicação para a nossa mentoria VOI. Essa mentoria VOI é uma mentoria de 3 meses, onde eu trabalho todas as possibilidades de crenças, toda a autoimagem, todos os desafios internos que podem estar ligados a você não conseguir emagrecer. Então, essa mentoria é uma mentoria de 3 meses, com aula uma vez por semana, com acompanhamento no WhatsApp, com atendimento individual de liberação de crenças, de resolução de questões que estão fazendo você descontar as coisas na comida. Só que essa mentoria é uma mentoria super fechada que eu faço com poucas pessoas, para quem realmente quer fazer uma mudança de corpo. Porque você precisa estar muito preparado internamente para fazer uma mudança de autoimagem em 3 meses, porque toda a sua vida ela muda, toda a sua vida ela se reconfigura, porque mudar o corpo físico não é só mudar o corpo físico, nunca será só mudar o corpo físico. Existe uma mudança interna que acontece, que se reflete na sua mudança externa. Então, eu seleciono nessa mentoria poucas pessoas que eu vou conseguindo acompanhar, e quem de verdade está nesse momento da vida onde eu quero isso de uma vez por todas. Eu quero realmente finalizar com esse assunto peso. Eu não quero mais uma balança para me dizer se eu tô leve, se eu tô pesada. Eu quero me olhar no espelho e me sentir magra, maravilhosa. Eu quero nem precisar me olhar no espelho para saber que eu tô linda e maravilhosa. Eu quero me sentir leve. Quero sentir que todo esse peso que eu carrego do mundo, do passado, das minhas dores, que eu desconto na comida, vão embora. Então, para participar dessa mentoria, você preenche essa aplicação. Eu faço uma avaliação e, se você for selecionado, eu entro em contato com você para te dizer que você foi selecionado e como que vai funcionar a mentoria, como que vai funcionar o processo. Ok? Se você tiver interesse, clica aqui no link e preenche a aplicação para a mentoria, que daqui semana que vem, na outra semana, a gente vai estar começando a segunda turma da mentoria VOI. Ok? Então é isso. Eu espero vocês amanhã com papel e caneta para assistir a segundo episódio e descobrir quais são as crenças que estão limitando você de emagrecer. Beijo, beijo! Comenta aqui no vídeo o que você achou, se caíram algumas fichas, quais os insights, como que tá aí esse processo para você. Comenta aqui que eu vou adorar saber que você tá acompanhando comigo. Um beijão, tchau, tchau!